que traz por título Estevão, fé versus religião. Estevão, fé versus religião. Mais uma vez, Estevão, fé versus religião. Se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8 adiante. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros das sinagogas chamadas libertos, dos judeus e de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-o ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos, diz que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deram. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Grande Deus, poderoso, nós a Ti oramos agora, te pedimos graça, Senhor, para todos os ouvintes. Senhor, essa palavra lida, que o Senhor possa fazer com que ela seja ministrada no coração de cada um. Usa o Teu servo mais uma vez, ó Senhor, na sua iluminação. Ilumina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, mais uma vez aqui estamos. E antes de começar a mensagem, eu peço a você que dê um like, que se inscreva, que aperte o sininho para todos, para você receber as nossas mensagens. Nós estamos gravando de segunda a sexta-feira, todas as vezes aqui na rádio, uma mensagem da parte do Senhor. Nós já passamos de 1000 inscritos e o nosso sonho é chegarmos bem mais aonde quer que o Senhor possa nos dar. Precisamos de você. Nos ajude. Seja um amigo próximo. Você vai ouvir sempre uma palavra do Senhor. Mas é muito importante que você aperte um like aí. O like é o joinha. Aperta o joinha. Mas não aperta o joinha para baixo, não. Aperta o joinha para cima. Amém? Aqui está uma história bíblica de um dos diáconos escolhidos entre os 7, chamado Estevão. Este Estevão, muito bem preparado com as escrituras, conhecedor da lei, conhecedor de toda a Torá, que é a lei judaica, o Pentateuco, que são 5 livros, e alguns outros livros a mais que os judeus tinham por escritura. Ele foi preso injustamente. Naquela época não existia uma igreja dividida. A igreja do Senhor Jesus estava junta. Era considerada como se fosse uma da sinagoga do Nazareno. E o povo era mais ou menos aceito entre os judeus. Não eram rejeitados. Mas na época de Estevão começa a perseguição, porque Paulo começa a aparecer por ali e outros mais. Esses sábios, esses da sinagoga dos libertos, eles eram mais filósofos
do que religiosos, mas tinha por base a religião. O confronto aqui é fé versus religião. Fé versus religião. E Estevão é um homem que tinha convertido ao cristianismo, o cristianismo não, porque o cristianismo não era usado cristianismo. Nós viemos usar cristianismo bem depois. Era chamada Igreja Una, ou Universal, depois que veio titular, colocar nomes e etc. Mas era a sinagoga do Nazareno. As pessoas contendiam com Estevão nas escrituras e não podiam com ele. E não podendo com ele, quis calá-lo. Porque essas pessoas amavam mais o costume, a religiosidade, a legalidade, do que a verdade das escrituras, do que as escrituras falavam sobre o Messias. E uma das coisas que Estevão defendia é que Moisés disse sobre Jesus, e que Moisés disse que viria um profeta como ele, e que seria do meio do povo judeu, e que ele, ou o povo, teria que ouvi-lo, dar ouvido a ele, falando do Cristo, falando de Jesus. É certo que quando ele foi levado ali para ser confrontado com as autoridades religiosas daquele lugar, ele fez uma síntese desde Abraão e foi levando até Jesus. Ele falou muito bem. Ele fez um discurso maravilhoso. O seu rosto brilhava, porque permitiu Deus que a glória de Deus manifestasse no rosto daquele homem de uma forma especial. As pessoas viam um brilho nos olhos daquele homem. Aquele homem falava com tanta força e com tanta fé, mesmo sabedor que poderia morrer. E no final do seu discurso, eles começaram a gritar: blasfêmia! Blasfêmia! E levaram ele para o lugar aonde era apto ser pedrejado, que era uma cova maior, onde lançava a vítima, e ali eles pegavam pedras e lançavam até ele, e ele morria. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Estevão estava livre da religiosidade. Estevão estava livre dos seus costumes. Estevão estava livre. Estevão tinha nascido de novo. Estevão não tinha nada que o prendia a não ser o amor do Senhor Jesus Cristo e o amor a Deus. Estevão amava o seu próximo acima de qualquer coisa. E prova disso, quando ele estava sendo apedrejado, ele gritou que viu os céus abertos e que Cristo estava sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas antes disso, ele falou: Senhor, Senhor, não impute neles este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ainda intercedeu para os que jogavam pedra nele. Intercedeu, orou, pedindo a Deus para não cobrar nada daqueles que estavam tirando a sua vida. Aí está a máxima da fé versus a religião. A religião mata, mas a fé vivifica e salva. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vem buscar um povo religioso. Deus vem buscar um povo que tem fé, que crê que Jesus Cristo é o Senhor e que o Deus Todo-Poderoso ressuscitou entre os mortos, que acredita que a morte do Senhor Jesus não foi em vão. Ela é salvadora, ela é resgatadora, ela que cobre, ela é expiatória. Estevão morreu provavelmente quase 7 anos depois da morte de Jesus. Começa a perseguição por todos os lados. E aí o povo começa a deixar Jerusalém e pregar em outros lugares.
O grande propósito da morte de Estevão era para tirar mesmo o comodismo do povo que ali se incomodou em Jerusalém. Porque a palavra de Jesus era, olha, ficar em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo e que sejam revestidos do poder. Poder é esse? Poder de querer morrer. Eu quero morrer por Cristo, não tenho medo. E pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É uma ordem. Mas o povo ficou grudadinho ali em Jerusalém. Então, quando Estevão é apedrejado e começa a perseguição, aí começa Filipe, desce para Cesareia, e assim vai. E um vai para um canto, outro para o outro, para o outro, para o outro. E dessa forma o evangelho é mais difundido e aí cumpre o pedido de Jesus. Mas o que fechar esta mensagem aqui é para você. Não seja religioso. A religião mata. Seja crente no Senhor Jesus. Confia nele. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. É só ele. Não tem outro nome dado entre os homens que nos salva. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você, como Estevão, não era mais religioso, e sim homem de fé, você está na mão do Senhor Todo-Poderoso. Porque a salvação vem da fé genuína. A graça é o dom de Deus, é o favor imerecido, mas você recebe através da fé. Que a sua fé não seja uma fé natural, mas que seja uma fé espiritual, uma fé genuína, a ponto de você entregar realmente o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ser o seu Senhor, e você crê na ressurreição dele entre os mortos. Em nome de Jesus, seja abençoado com essa palavra. E faz o que o Estevão fez. Perdoa as pessoas que te perseguem. Perdoa as pessoas que te falam mal. Perdoa as pessoas que querem o seu mal. Ore por elas. Peça a Deus para que Deus encha você da graça. A graça e o Espírito que estava no Estevão pode estar em nós. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu preguei a sua palavra. Estevão, fé versus religião. Ó Senhor, Estevão apegou-se à fé. Creu em ti. Estava cheio do teu Espírito Santo. E os religiosos o matou, Senhor. Os mesmos religiosos que mataram o Senhor Jesus, mas ele ressuscitou, também mataram Estevão. E muitos outros foram mortos por eles. Mas o Senhor, que é grande em misericórdia e perdão, o Senhor tem resgatado muitos. Ó Deus, tem misericórdia dos países que perseguem os crentes. Tem misericórdia da China. Abençoa os chineses, ó Senhor. Liberta-os. Manda mais homens e mulheres para lá, para evangelizar aquele país, encher aquele lugar do teu Espírito Santo. Que o comunismo ali seja aniquilado, não por força de bomba, mas pelo teu Espírito Santo. Assim seja no Brasil. Que a fé, Senhor, vem no lugar da religião. Que o homem possa entender que a religião é uma muleta, mas a fé é o transporte para as mansões celestiais. Em nome de Jesus eu oro por todos. Eu oro por Vargem Alegre. Eu oro pelas autoridades de Vargem Alegre. Eu oro pela prefeita Cilinha, Senhor. Abençoa ela, abençoa seus filhos, abençoa a sua casa. Abençoa, Senhor, a sua governabilidade. Ó Senhor, abençoa sua serva. Abençoa o vice, Senhor,
doutor Rodrigues. Abençoa cada vereador, ó Senhor. E abençoa, Pai, os soldados, os que guardam essa cidade. Abençoa cada comerciante, cada pai de família, cada casa, cada família neste lugar. Nos dá amor, Jesus. Não deixe que as religiões nos dividam, mas que a fé nos una em um único Deus, que é Tu, Senhor. Nós te amamos e te adoramos, porque Teu é o reino, a glória, a majestade e o domínio para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.